para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para se dar entendimento, tomou-lhes do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Agora vai lá para o Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 43, vai dizer assim: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o, e deixai-o, e deixai-o. Aleluia. Curva a tua cabeça e mais uma vez eleva a tua voz em oração ao teu Pai. Pai, esta é a tua palavra e nós queremos caminhar por ela. E o que eu te peço, Senhor, é que através do teu Espírito Santo o Senhor possa ministrar esta palavra no mais profundo do nosso coração. E que, Senhor, à medida que esta palavra ela for sendo ministrada às nossas vidas, ela venha com o efeito de trazer cura na alma, no espírito, mas também no corpo. Que ela venha, Senhor amado, com o poder de impactar de tal forma que nos confronte em tudo quanto nós precisamos de transformação. Pai, nós te damos total liberdade nesta noite, para que o Senhor possa olhar para dentro de nós e ao enxergar os caminhos maus que ainda há em nós, que o Senhor possa dar um brado do alto céu, dando ordem de vida novamente para nós. Ah, Senhor, nós não queremos viver como vivemos outrora. Nós queremos viver como a tua palavra nos ordena, de vitória em vitória, de glória em glória. Senhor, nós queremos ser transformados não apenas naquilo que apraz a nós, ou naquilo que afaga o nosso ego. Nós queremos viver uma vida de transformação diária em todas as áreas, para que assim, Senhor, através das nossas vidas, o teu nome seja glorificado, e através de nós, Senhor, vidas possam reconhecer que há um Deus vivo e verdadeiro, que ainda hoje continua operando milagres, causando transformação em nossas vidas. Então, Senhor, aqui está o teu povo, e nós viemos a este lugar, não apenas para assistir a um culto, mas para sermos participantes do culto, e ofertar a Ti um culto racional. Então recebe, Senhor, o nosso culto nesta noite. Nós entregamos a Ti tudo quanto nós temos. Então, Pai, que os altos céus possam se abrir sobre nós e derramar da Tua graça de uma forma sobrenatural, nos conduzindo a viver o novo do Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero ministrar esta palavra subordinada ao tema: a voz que escolhemos ouvir. É por isso que eu li tanto um texto do Velho Testamento como um texto do Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, desde o início, Deus se comunica com o homem. Desde a criação de todas as coisas, o prazer de Deus é comunicar-se com a sua criatura, com os seus filhos. E é por isso que lá no Jardim do Éden, Ele vai fazer Adão
seja, no pôr do sol, o Senhor vinha ter relacionamento face a face com Adão e com Eva. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus de falar com os seus filhos. O nosso Deus não é um Deus de emudecer. O nosso Deus é um Deus que ama falar com os seus. O problema nunca foi a falta da voz de Deus. Você não entendeu e eu vou repetir. O problema nunca foi a falta da voz de Deus. O problema sempre esteve em nós, que deixamos de ouvir a voz de Deus. E aí talvez você que tenha um conhecimento mais aprofundado de Bíblia, esteja aí agora se perguntando, mas e quando Deus silenciou? A Bíblia vai dizer que Deus passou 430 anos, aproximadamente, alguns historiadores 400, outros 430, em silêncio, mas isso não significa que Ele não falava com a sua criação. Porque Deus, Ele não fala apenas por voz, Ele fala por sinais, Ele fala por gestos, Ele fala pela natureza, Ele fala por todas as formas, porque Ele é multiforme em se comunicar conosco. Oh, aleluia! Glória! Então o problema nunca foi Deus deixar de falar, o problema sou eu deixar de ouvir. Porque muitas das vezes, quando Deus vai falar conosco, na maioria delas, ferirá o nosso ego. Vai de encontro à nossa própria vontade, ao nosso próprio interesse, ao nosso próprio querer. E é quando não está batendo com o que eu quero, eu digo logo, não é Deus. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Quando os nossos pais, quando ainda estamos ali na fase de criança, adolescente, pré-adolescência, ou até mesmo já em algumas fases adultas, e os nossos pais vêm para nos corrigir, quem é que gosta? Ninguém. Nenhum de nós gostamos de ser corrigidos. Mas quando os nossos pais nos corrigem, eles estão nos corrigindo porque eles já viveram. Ele já tem uma experiência, ele já tem uma bagagem, ele já tem autoridade sobre o assunto, e ele está dizendo assim, filho, filha, não vai por aí, porque não dá certo. Ou filho, filha, não se junta com esse tipo de pessoa, porque lá na frente você vai quebrar a cara. Filho, filha, não aceita essa proposta, porque vai ser prejuízo na sua vida lá na frente. E aí, porque vai de encontro à nossa vontade, a gente diz, não sabe de nada. Achando não, que sabemos mais do que os mais velhos. A mesma coisa nós fazemos com Deus. Quando Deus está dizendo para mim e para você, filho, filha, não é o que eu tenho para você, vai te fazer desviar do propósito. Filho, filha, não é o tipo de amizade que eu tenho para você, para se sentar à mesa com você, porque vai ferir o que eu tenho direcionado para a sua vida. E aí a gente vai fazer o quê? Negar. Por quê? Porque não está condizente, não está casando com a nossa vontade. Só que deixa eu te dizer uma coisa: evangelho não é para casar com a minha vontade, evangelho é para confrontar a minha vontade. Porque o evangelho que não confronta o meu eu, não é o evangelho verdadeiro e genuíno. Deus havia dado uma ordem a Adão, uma única ordem negativa. E que ordem foi essa? Olha, Adão, você pode comer o que você quiser, que está em todo o jardim. Porém, de todos os sims que eu te dei, existe um não. E qual é o não, Deus? Você pode comer no jardim, de todo o jardim, das árvores que estão à sua direita, das árvores que estão à sua esquerda, das árvores que estão atrás de você, das árvores que estão à
sua dianteira, mas a que está no centro, nesta você não toca. E aí o que é que acontece? Vem a serpente. E aqui a serpente é a representatividade de Satanás. E a Bíblia vai dizer que ela é mais sagaz, ou seja, mais astuta do que todos os animais selváticos. Não existia nenhum outro que se assemelhasse a ela. E qual é a proposta de Satanás? De priori, é mentir para Eva? É colocar dúvida na mente de Eva. Porque Satanás, ele não vai simplesmente chegar para mim, para você, apenas mentindo. Ele vai causar dúvida. E o que é que está escrito na palavra do Senhor lá em Oséias? Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer: e o meu povo perece por falta do conhecimento. Queridos, eu e você tropeçamos porque não estamos conhecendo o Deus que nós tanto dizemos amar. O Deus a quem nós tanto dizemos que servimos e obedecemos. São justamente nessas pedrinhas que Satanás insere, na verdade, nas nossas mentes, como dúvida, que a gente começa a duvidar de Deus. Que a gente começa a duvidar do que Deus diz. Quantas vezes Deus levanta pessoas para falar conosco e trazer uma palavra revelada e trazer uma profecia para as nossas vidas. E quando as circunstâncias começam a soprar de forma contrária, a gente não vai dizer: Deus, eu estou frágil demais, Senhor, eu estou precisando da tua ajuda. Não, a gente começa a dizer: será que foi Deus? Será que realmente aquela profecia foi Deus que falou? Por que nós não nos achegamos a Deus e dizemos assim: Senhor, eu estou frágil demais. Eu não duvido do que o Senhor é capaz de fazer. Porque a tua palavra me afirma que o Senhor pode todas as coisas e nada para ti é impossível. Mas, Senhor, a dúvida está querendo entrar no meu coração e eu preciso da tua ajuda. É como a missionária na abertura do culto falou. Ela percebeu, isso é discernimento de espírito, que a frieza estava querendo tomar conta dela. E quantas vezes nós estamos assim, mas nós não assumimos diante de Deus. E é exatamente isso. Qual a voz nós escolhemos ouvir? Será que é a voz de Deus? Ou será que nós estamos ouvindo a voz do inimigo? Ou será que nós estamos até mesmo não ouvindo ao nosso próprio eu? E estamos colocando a culpa em Deus ou no diabo, quando a culpa é inteiramente minha? É fácil colocar a culpa no outro. O difícil é olhar para si e dizer: Senhor, eu errei. Senhor, eu errei. Lá no texto de João, do qual também nós lemos, que foi lido também na abertura do culto, é uma história linda de um amigo de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus tinha Lázaro como seu amigo. E Jesus ouve dizer que Lázaro está à morte. Jesus está em outra aldeia, distante de Betânia. Se fosse o caso, ele teria largado tudo e ido imediatamente. Ou apenas liberado uma palavra: não vai morrer, e não vai morrer. Como aconteceu com o filho do centurião, com o servo do centurião, como algumas versões vão dizer. Basta uma única palavra e o meu servo será curado. E assim aconteceu
Porque o Senhor, quando libera, Ele não precisa estar presente. A palavra dEle é suficiente. Mas neste caso aqui é diferente. Porque não era sobre Lázaro morrer. Era sobre quem estava na expectativa da morte de Lázaro. E quando Jesus se atrasa por 4 dias, se atrasa entre aspas, porque Ele não se atrasa, há um propósito em tudo que Ele faz, em tudo que Ele permite. E 4 dias depois da morte de Lázaro, Jesus chega e nem entra na aldeia, encontra-se com Marta em alvoroço. Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, Marta, se tu soubesses que Ele há de ressuscitar. Eu sei, Jesus, que naquele dia todos os mortos em ti ressuscitarão. Não, Marta, você não entendeu. Eu não preciso do dia do arrebatamento. Eu sou a vida. Oh, queridos, somos nós que impedimos o agir de Deus. O diabo não tem poder de impedir nada na minha e na tua vida. Nada. Porque quando houver uma ordem de comando na autoridade do nome de Jesus, ele tem que se render, ele tem que bater em retirada, porque maior do que ele é aquele que o venceu. Qual é a voz que eu e você estamos ouvindo? Será que estamos como Eva, deixando de ouvir aquele que vem se relacionar comigo todos os dias, na viração do dia, falar face a face comigo? Ou eu estou simplesmente ouvindo a voz do acusador? Eva estava viva, mas ouviu a morte. Ei, Lázaro estava morto, mas ouviu e voltou à vida. Porque nem a morte detém a voz do Senhor. Não é sobre estar vivo ou sobre estar morto. É sobre quem os meus ouvidos estão ouvindo. Não é sobre a ausência da voz dele. É sobre a falta de sensibilidade dos meus ouvidos à voz do Senhor. No Éden, Adão e Eva estavam vivos, mas ouviram a serpente. Lázaro estava morto e ouviu a Jesus. O que é que tudo isso nos ensina sobre obediência e fé? Primeiro ponto: Adão e Eva, vivos, mas deram ouvido à voz errada. Sabe o que acontece? Existem muitos cristãos que estão ocupando os bancos da igreja, achando que estão vivos, dando a voz à serpente. E existem muitos mortos lá fora, que no momento em que Jesus diz: Lázaro, vem para fora, ele ressuscita e vem para os vivos. Aleluia! Oh! Aleluia! Adão e Eva ouviram a voz errada. E quantas vezes na nossa caminhada nós estamos deixando de ouvir a voz de Jesus para ouvirmos a voz errada? E muitas vezes, querido, não é uma serpente, não é um jumento. Muitas vezes é a amizade errada que Deus já tirou da sua vida e você foi lá e acabou de volta. Muitas vezes é o relacionamento que Deus já deu sinais, dizendo: não é para você estar, mas a sua carne tem prevalecido e você tem dito:
forçando a porta para abrir. E Deus está dizendo: esse lugar já não te cabe mais. Enquanto você não abrir mão, você não vai desfrutar do melhor do que Ele tem para você. A voz da serpente trouxe dúvida. Foi assim que Deus disse. Olha que sagacidade. Ela não veio dizendo: não foi assim que Deus falou. Deus disse: você pode comer. Ela trouxe dúvidas. E quantas vezes nós estamos nos aconselhando com pessoas erradas, e a boca dessas pessoas está sendo serventia de Satanás para trazer dúvida para o nosso coração. Nos aconselhando fora dos princípios da palavra, nos aconselhando em direção contrária ao que Deus nos apontou. Não é assim que Deus disse? Ou seja, mesmo ela no final de tudo colocando a culpa na serpente, a culpa não foi da serpente. Porque a serpente, ela só semeou a dúvida, mas a atitude que tomou foi ela. A dúvida pode até chegar para mim e para você, mas ela não pode se instalar. A dúvida pode até chegar para mim e para você, mas ela não pode ser maior do que o que o Criador tem falado para mim e para você. A dúvida pode até chegar, mas ela não pode morar. Sabe a história que diz assim: o pássaro pode até voar, eu não posso impedi-lo de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer um ninho sobre ela. Eu não posso impedir que a ave voe por cima de mim, ou seja, eu não posso impedir que o pecado venha até mim, mas eu posso impedi-lo de entrar e fazer morada. Porque quem abre a porta não é Satanás. Quem abre a brecha não é Satanás. Quem abre a brecha sou eu e você. Quem abre a porta sou eu e você. Existe uma canção de Tales que diz assim: e o pecado vem e bate a minha porta todos os dias. Sabe por que lá fora nós queremos ser mais santos do que todo mundo? É justamente porque nós nos desviamos do pecado. Não é porque o pecado se desvia de nós, é porque nós nos desviamos do pecado. O pecado até chega, faz até propostas, mas eu decido, aceito ou rejeito. O poder da escolha não está sobre o outro, está sobre mim, está sobre você. O poder da escolha de fazer ou deixar de fazer, de ir ou deixar de ir, de subir ou de descer, não está em Satanás, está em mim. O Senhor mandou eu ir, então eu vou continuar seguindo. A nuvem está indo, eu seguirei. A nuvem parou, por que que eu vou seguir? Se Ele está dizendo, pare aí! A quem nós estamos ouvindo? Não depende do outro. Depende exclusivamente de nós. E sabe qual é o nosso problema nos dias de hoje? É lançar a responsabilidade sobre o outro. E esquecer que a responsabilidade é inteiramente minha. Porque quando Jesus disse para ser discípulo dele, eu tinha que negar o outro. Tomar a cruz do outro. E então seguiu. Não. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Então siga. Eva e Adão tinham comunhão direta com Deus, mas deram ouvidos à serpente. Queridos, não basta Jesus vir todos os dias, se eu não estou disposto a ouvi-lo.
eu ler a palavra todos os dias se eu não estou disposta a ser confrontada e transformada por ela? Não basta eu dobrar os meus joelhos todos os dias se a minha oração não é de alma. Não basta eu vir aos cultos sem faltar nenhum dia da semana se eu não estou disposto a ser confrontado e colocar em prática aquilo que o Senhor está me direcionando. É fácil eu querer uma cura quando eu não quero pagar o preço pela cura. É fácil eu querer a libertação sem querer abrir mão de absolutamente nada que me prende. É fácil eu querer ser usada por Deus sem ter um tempo de intimidade com Ele no secreto. É fácil. Só que nada disso transforma o meu caráter. Não é sobre escutar, é sobre ouvir. Por querer escutar, muitos escutam acerca de Jesus, mas pouco param, pouquíssimos param para ouvir. Que nós sejamos entre esses poucos que paramos para ouvir. Diante de tudo isso, mesmo tendo comunhão diária com Deus, face a face, o resultado de Adão e de Eva foi a queda, foi o afastamento de Deus e a morte espiritual. E deixa eu te dizer uma coisa que agrava ainda mais, é que o resultado não foi apenas sobre a vida deles, mas todos nós pagamos até hoje. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você, diante desta fala? É que o meu erro não prejudica apenas a mim. Prejudica muitas outras pessoas que estão ao meu redor e que virão posterior, se eu não me posicionar, me arrepender e desligar tudo isso no reino espiritual. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Eva e com Adão. A consequência do erro deles repercute até os dias de hoje. Milhões e milhões de anos depois. Milhares, na verdade, de anos depois. Muitas vezes estamos vivos fisicamente, mas espiritualmente desviados porque damos ouvidos à voz errada. Ao mundo, às dúvidas, às tentações, aos medos. Sabe quando você olha para alguém e aquela pessoa aparentemente esbanja uma vida plena? Principalmente hoje em dia nas redes sociais. Você olha para as redes sociais, a vida de fulano é perfeita. Mas quando você vai olhar com os olhos espirituais, aquela pessoa está morta espiritualmente. Não tem vida nesta pessoa. Cuidado com a falsa sensação de estar vivo. Porque pior do que a morte física é a morte espiritual. Porque a morte espiritual ela vai chegando de mansinho. Como a missionária testemunhou aqui. Ela vai chegando como quem não quer nada. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, é uma coisinha acolá. Quando você menos espera, você está num mar de frieza espiritual. E a Bíblia vai dizer que melhor é que sejamos quentes ou frios. Porque está morno, o Senhor vomita da boca. Aleluia. E a morte espiritual é isso. Está morto.
não se tem. Então isso nós devemos ter muito cuidado. Não darmos ouvido às coisas mundanas, porque tudo lá fora é muito atrativo. Há uma aparência de beleza e de gostosura nos pratos oferecidos lá fora. Mas quando você termina de comer, é morte. Então cuidado com a voz que você está dando ouvido. Lázaro estava morto, mas ouviu a voz certa. Melhor estar morto e ouvir a voz certa do que estar vivo ouvindo a voz errada. Eu vou repetir. É melhor estar morto e ouvir a voz certa do que estar vivo ouvindo a voz errada. Porque eu ouvindo a voz certa, eu volto à vida. Mas eu ouvindo a voz errada, eu estou a passos largos para uma morte. E não é uma morte apenas neste mundo. Porque morrer neste mundo é pouco demais. Morrer neste mundo não é o fim de todas as coisas. É o começo delas. O pior não é a morte da matéria, é a morte do espírito. Porque a morte do espírito, ouvindo a voz errada, é a certeza de uma vida de trevas e de agonia eternamente. Mas morrer ouvindo a voz certa é a certeza de uma vida eterna no gozo celestial. Lázaro, mesmo morto, está ouvindo a voz certa. Dentro do texto que nós lemos, lá em João, capítulo 11, versículo 43 e 44. Lázaro estava morto há 4 dias, sem capacidade nenhuma de ouvir fisicamente. Porque não é porque o corpo físico está morto que o espírito está. E não é porque o corpo físico está vivo que o espírito está. É melhor estar com o corpo físico morto e o espírito vivo, do que estar com o corpo físico vivo e o espírito morto. Não existia capacidade nenhuma, nem dentro da humanidade, nem dentro da ciência, da biologia, das maiores pesquisas do mundo. Morreu, acabou. Ainda existe uma pequena chance de depois da morte ressuscitar minutos depois. Eles tentam ali por no máximo 15 a 20 minutos, não voltou à vida, decretado morte. Eles tentam reanimar o corpo de todas as formas, massagem cardíaca, injeção, para poder dar aquele ânimo no coração, vem com um choque e tenta novamente manual, depois mais adrenalina, mais choque. E eu digo isso porque eu já vi com os meus próprios olhos. Por 20 minutos é essa incansabilidade da medicina, da ciência do homem. Mas quando o Senhor decretou nos céus que é morte, não há ciência na terra que traga de volta a vida. Mas quando a ciência da terra diz que é morte, mas os céus não decretou a morte, vai voltar a vida. Porque Lázaro não tinha o decreto de morte. Quando Jesus recebe a mensagem do mensageiro, ele diz assim, vai lá e diz que eu vou estar com eles. Ao receber o retorno de Jesus, imagino eu que Marta e Maria festejaram. Jesus está vindo, meu irmão não vai voltar. Passa-se um dia, 2 dias, 3 dias,
E cadê Jesus? Meu irmão morreu. No quarto dia, Jesus chega. Lázaro já está sepultado. Lázaro já está fedendo. Lázaro já tem seus órgãos estourados. Mas o que são órgãos estourados para aquele que criou todas as coisas? E Jesus chega. É recebido por Marta. E seguida por Maria. E a pergunta que Jesus faz é: onde o colocar? Mas Senhor, já cheira mal. É interessante que Jesus não perguntou se estava cheirando bem, se estava cheirando mal. Ele apenas perguntou e ele foi diretivo na sua pergunta: aonde o colocaram? É isso que muitas vezes ele faz comigo, ele faz contigo, e a gente arrudeia, mas não vai ao ponto certo. Já cheira mal. Aonde vocês colocaram? E aí todos seguem. E Jesus vai seguindo. Eu imagino que a cada passo que Jesus dava em direção ao sepulcro, o inferno tremendo. O inferno dizendo: perdemos mais um. Perdemos mais um. Ele chegou. E também nós não podemos, porque Ele é o grande eu sou. E quando Ele chega, o inferno se cala, o inferno se dobra, o inferno obedece. Aleluia. E nós não queremos obedecer. E nós endurecemos o nosso coração para não obedecer os comandos do Senhor. Eu imagino cada passo, o inferno dizendo: está se aproximando, não tem mais jeito, vamos ter que devolver Lázaro. Queridos, quem é que está morto na sua vida? Projetos, sonhos, relacionamentos, família, ministério. Quem está morto na sua vida? Que precisa alinhar os ouvidos à voz do Senhor. Glória. Ou que é que está vivo na sua vida, que precisa desalinhar os ouvidos para as vozes erradas. Não é outra pessoa que vai fazer por mim, por você. Somos nós. Somos nós. Lázaro já estava morto há 4 dias, sem capacidade nenhuma de ouvir fisicamente. Mas quando Jesus chamou, ele respondeu e voltou à vida. E é interessante que Jesus, ele não só chegou e disse assim: Lázaro, vem para fora. Não. Ele disse: tirai. Porque quem tem que tirar a barreira adiante não é Jesus. Quem tem que tirar a barreira que está diante de mim, quem tem que tirar a barreira que está diante de você, não é Jesus, somos nós. Queremos um milagre, mas não temos a capacidade de remover a pedra. Queremos a transformação, mas não temos a capacidade de remover os impedimentos que estão impedindo da transformação se chegar. Existem coisas naturais que Jesus não vai fazer. Sou eu e você. Agora, quando se torna sobrenatural, aí eu e você, queridos,
tiremos o cavalinho da chuva, porque não existe capacidade em nós. É a hora dele agir. A pedra era natural. A vida ao morto era sobrenatural. Era o sobrenatural tendo que voltar para o natural. E aí é que eu imagino Lázaro lá no seio de Abraão, desfrutando do gozo, sem dores, sem lágrimas, sem nenhum problema, ouvindo a voz de Jesus e dizendo: essa voz, essa voz, eu não tenho como não conhecer. Essa voz é do meu amigo. Eu conheço ela porque eu tenho um relacionamento com ele. Aleluia. Porque a primeira palavra que Jesus falou foi Lázaro. Então imagina eu imagino Lázaro dizendo: ele está vindo ao meu encontro. Vamos ter um relacionamento agora aqui no seio de Abraão. Olha que maravilha. Aí a frase continua: saia para fora. Sabe aquele balde de água fria? Você está conseguindo imaginar comigo? Acabou o gozo. Vou ter que voltar, porque quem já teve a experiência de pós-morte e ter que voltar à vida, todos dizem a mesma coisa: eu não queria voltar. Só que quem tem relacionamento é obediente. Mesmo não querendo, obedece. Mesmo não gostando, faz. Lázaro, sai para fora! Eu imagino o corpo todo estourado. Larvas, bactérias consumindo o corpo de Lázaro. E é interessante que não teve que esperar horas, dias, semanas ou meses para se reconstituir. Foi apenas o liberar de uma palavra. Você não entendeu e eu vou repetir. Quando Deus entra para operar o extraordinário, porque você já removeu o ordinário, não vai precisar de horas, não vai precisar de dias, não vai precisar de semanas, muito menos de anos. É instantâneo. Porque quando Ele libera a palavra, ela é suficiente para construir todas as coisas novamente. E aqui eu vou lá para o início de todas as coisas. O Espírito pairava sobre a face das águas, sobre o abismo. E o que é que Deus fez? Nada, mas fez tudo. Como assim, missionário? Ele não colocou as mãos em nada, mas Ele fez tudo através do poder da palavra. Haja significa o poder de criar do nada. Aleluia. Porque eu posso recriar. Se hoje existem diversos tipos de cadeira, porque alguém um dia criou uma cadeira e alguém saiu recriando outros modelos, mas é uma recriação. Ou seja, é fazer através de algo. Mas quem é que tem a capacidade de fazer o corpo humano? A ciência até tenta fazer robôs, mas corpo humano, ninguém.
Não tem ciência, não tem pesquisadores, não tem tecnologia avançada nenhuma. Cria imitações. Mas únicos como somos, nem tem esse poder. Então aquele que criou o corpo de Lázaro no ventre da mãe não teria capacidade de criá-lo novamente em cima de uma pedra? De refazer novamente agora de forma perfeita? A quem estamos dando ouvido? Qual é o tipo de voz que está ecoando no nosso ser? A voz de Jesus, ela tem poder para dar vida aonde há morte. Mesmo quando estamos espiritualmente mortos pelo pecado, a voz de Jesus nos chama para fora da escuridão e nos restaura novamente. Sabe o que é que isso quer dizer para mim e para você? É que podemos até tropeçar, mesmo já conhecendo a verdade, mesmo já tendo um relacionamento com Jesus de algum tempo de caminhar. Como eu disse, não estamos impossibilitados de pecarmos, pelo contrário. A Bíblia vai dizer que devemos ter cuidado para não cairmos. E o pecado, ele não é para ser algo rotineiro na vida do cristão. É para ser um acidente. Eu costumo perguntar da seguinte forma: quem é que quer levantar pela manhã, sair para fazer os seus afazeres e ser atropelado por uma bicicleta? Ninguém. E no próximo passo, ser atropelado por uma moto. E no próximo passo, ser atropelado por um carro. E no próximo passo, ser atropelado por um ônibus ou um caminhão. E no próximo passo, ser atropelado por algo maior. Ninguém. Assim é o pecado na vida do cristão. Não é para ser algo rotineiro. Dei um passo, caí, tropecei. Ei, dei outro passo, caí, tropecei. Não, não, não. Ei, o pecado, ele pode se achegar a mim e a você, porque ainda estamos vivos, porque ainda estamos nesse plano, porque ainda estamos cumprindo com uma missão que Deus nos confiou. Mas não é para ser algo que eu vou me dobrar diante do pecado. Não, não, não. Eu tenho que me desviar, eu tenho que continuar me desviando. Só que vai ter coisas que, infelizmente, nós vamos tropeçar e cair. E não é por falta de aviso, porque o que mais a Bíblia tem é alertas para mim e para você. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor está nos orientando. Não faça assim, não vá por aí, não desse jeito. Filho para, filho vai, filho fica, filho move. Ei, o Senhor tem direção para todos nós. Mas cabe a mim e a você, qual é a voz que eu estou ouvindo em meio a essas direções? Qual é a voz que está sobressaindo ao me direcionar? Qual a voz nós estamos ouvindo hoje? A voz da serpente que ainda fala? Através das dúvidas, dos enganos, dos medos, dos pecados, das incertezas. Não, missionária, como foi falado com uma missionária falou aqui. Eu sou crente demais. Misericórdia de Jesus. Queridos, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Todos nós estamos sujeitos a sermos seduzidos pelo pecado. Mas sabe quando é que o pecado nos seduz? Quando eu vou deixando a frieza entrar. Quando eu deixo de ler Bíblia. Quando eu deixo de jejuar. Quando eu deixo de adorar. Quando eu deixo de orar. Ah, não, é só hoje. Ah, hoje eu não estou com vontade de orar, não vou orar não. Ah, hoje eu estou tão cansado. Vou ler não.
por mim, vou deixar para lá. Deixa eu te dizer uma coisa. É exatamente assim que a voz da serpente está entrando. E trazendo frieza para dentro da igreja. Há 15 anos, 20 anos atrás, Satanás trabalhava da seguinte forma: esfriava o cristão e tirava da igreja. Porque o pecado é constrangedor. Então eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais me relacionar com os meus irmãos. Eu não vou mais comunhar com a igreja. Eu estou com vergonha. E quando você menos esperava, cadê fulano no banco da igreja? Hoje, a astúcia dele mudou. Porque não vá pensando você que ele vai cometer os mesmos erros de lá no início de todas as coisas. À medida que o tempo avança, as astúcias dele também avançam. Hoje a frieza está dentro da igreja. Hoje os mortos não estão lá fora, estão aqui dentro da igreja. E eu não estou dizendo que eu faltei no culto, eu estou desviado. Não é sobre isso. É sobre você não se relacionar mais com o teu pai no secreto. Porque eu me relacionar com ele aqui é fácil demais. Eu grito glória a Deus, aleluia, mais alto e sou crente. Vamos. Mas eu não consigo descer lá no culto. Eu não consigo me concentrar para ler nem mais um versículo lá dentro do meu quarto. Eu não consigo mais parar e silenciar todas as vozes, inclusive a voz do meu eu, para ouvir a voz dele. O problema não está em faltar um ou outro culto. Porque isso não diz se você está vivo ou está morto. O problema é faltar na presença dele dentro do nosso corpo. O problema é não obedecer quando ele me chama. Sabe quando Samuel é entregue por Ana a Eli? Samuel não estava sendo ensinado por ele. Porque quando Deus chama Samuel, se ele estivesse sendo ensinado a ouvir a voz de Deus, na primeira chamada, ele teria dito: fala, Senhor, o teu servo. Mas a Bíblia vai narrar que Samuel corre para Eli: diga, meu Senhor. Ou seja, Eli estava ensinando Samuel a servi-lo e não a servir a Deus. Não é dentro do tempo que eu desenvolvo o meu relacionamento de ouvir a voz de Deus. É dentro do meu quarto. É lá aonde ninguém me vê, mas os olhos dele estão contemplando. E pela segunda vez o Senhor chama Samuel. Se Eli estivesse posicionado, ele teria entendido na primeira vez. Samuel, quando novamente você ouvir, diga logo: Senhor, fala por que teu servo. Não, ele manda Samuel voltar e deitar. Eu não chamei, volta. E o Senhor chama pela segunda vez, e Samuel faz a mesma coisa. Vai até o pé da cama de Eli. Oi, meu Senhor, eu não te chamei, volta para se deitar. E pela terceira vez, Deus chama a atenção de Samuel, porque se você não é ensinado pelos homens, o Espírito Santo vai te ensinar. Não tem como nós dizermos: olha, Senhor, eu não faço, porque eu não sou ensinado. Ele está dizendo: você não está sendo ensinado, porque você não está parando para ouvir a minha voz.
casa. Quando eu me dou a Ele no oculto do meu quarto, eu me encho em casa. Aqui eu venho somente para dar, para entregar. Entregar o quê? A minha melhor adoração a Ele, o meu culto racional a Ele. Eu não venho para assistir um culto. Eu venho para prestar um culto a Ele. Romanos 12, leia em casa. Queridos, a igreja dos dias de hoje está perdida em si mesma. É por isso que não vemos mais a manifestação do Espírito Santo tão latente como outrora. É por isso que não vemos mais a manifestação do Espírito Santo de forma tão palpável como há anos atrás. E quem participou das igrejas de antes diz: ah, que saudade da igrejinha. Ah, que saudade dos cultos. Mas quem é que recebia o culto? Quem é que estava prestando o culto? O culto não era para as pessoas, como não é para até os dias de hoje. O culto é para um Senhor. Vamos concluir. A voz de Jesus continua nos chamando para uma vida de arrependimento e restauração. Quem escolhemos ouvir, preste atenção muito nessa frase, porque isso impactou a minha vida. E eu espero que impacte também a sua. Quem nós escolhemos ouvir determinará o nosso destino. A voz que nós determinarmos, que vai ser a única voz a falar aos nossos ouvidos, é a voz que vai nos determinar o destino: céu ou inferno. Não existe meio termo. Não existe talvez. Não existe depois. É hoje. É agora. Porque é hoje que o Senhor nos deu. O amanhã nós não temos. O amanhã não nos pertence. E talvez não venha para muitos de nós. Não sabemos o dia e a hora. Adão e Eva tinham vida, mas ouviram a voz errada, morreram espiritualmente. Lázaro estava morto, mas ouviu a voz de Jesus e reviveu. Hoje Deus nos convida a ouvir a sua voz e obedecê-la. E eu quero te fazer um convite. Vamos rejeitar as vozes erradas e darmos ouvidos à voz que nos traz vida. E eu não estou falando apenas da vida aqui na terra, mas principalmente da vida eterna. Se temos dado ouvidos à dúvida e ao pecado, precisamos nos arrepender. Ah, missionária, eu me arrependo amanhã. Ou, eu ainda não estou pronto para me arrepender. Eu ainda não estou pronto para confessar o meu pecado. Eu ainda não estou pronto para perdoar fulano ou beltrano. Não é sobre isso. Não é sobre estar pronto. É sobre se posicionar. Porque eu e você não temos capacidade de estar prontos nunca. Nunca. E se o amanhã não existir para nós? E se Jesus resolver voltar agora? E se Jesus decidir voltar na madrugada enquanto dormes? Ou se simplesmente Ele tirar o fôlego dos nossos pulmões e não amanhecermos? E aí? Qual é o nosso destino? Você tem convicção do seu destino? Você tem convicção de que o seu passaporte e o seu visto estão em dias para serem carimbados na chamada do livro da vida?
Ou será que o nosso passaporte está vencido? Ou será que nós negligenciamos tempo demais e não tiramos o nosso visto? E se o soar das trombetas forem exatamente agora? É tempo de remover a pedra. A pedra do impedimento, a pedra da dúvida, a pedra do medo. Se coloque de pé. A pedra da incredulidade. A pedra da dúvida, do engano, da mentira, da traição. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora. E começasse a olhar para dentro de você. Começasse a ser sincero com você mesmo. Quem quiser vir à frente, o pastor disse que já pode vir. Pode também subir já, pastor. Quem quiser vir para frente, pode vir. Se você precisa remover nesta noite a pedra da incredulidade, a pedra do engano, a pedra do medo,